É a primeira vez que uma exposição mostra nessa quantidade, são cerca de 300 imagens, a obra do Gotthard praticamente bem representada, não está completa naturalmente, mas bem representada aqui no Paço Imperial. Essa é uma exposição que já esteve em Paris, ano passado, na Maison Européenne de la Photographie, e lá também os franceses ficaram muito impactados, porque não conheciam, não sabiam que tinham um conterrâneo, um fotógrafo francês, que havia registrado o Brasil de forma tão profunda e tão magnífica. O Gotthard, ele veio para o Brasil muito jovem, ele ainda estava terminando a faculdade de arquitetura, chegou no Brasil em 1939 e como ele tinha uma experiência prévia no Museu do Homem, em Paris, ele tinha um olhar, ao mesmo tempo, de arquiteto e, ao mesmo tempo, um olhar do antropólogo, né, da pessoa que lida com a cultura. Então, imediatamente, ele se ligou a uma rede de pessoas, como Rodrigo Melo Franco, que foi o primeiro presidente do IPHAN, Lúcio Costa, grande urbanista, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, paisagista, e em se aproximando dessas pessoas que eram fundamentais para a nossa produção arquitetônica, nossa produção de cultura, nossa produção intelectual, ele vai pouco a pouco conhecendo o Brasil. O IPHAN contratou o Gotthard, Marcel Gotthard, e ele viajou o país inteiro para registrar festas populares, registrou os índios do Xingu, ele registrou o mercado ver-o-peso em Belém, ele registrou as palafitas no Rio Amazonas, enfim, ele mapeou esse país de norte a sul, de leste a oeste, e ele morou 50 anos, né, no Brasil, foram 50 anos de atividade ininterrupta e teve uma produção enorme. Pesquisadores da obra do Gotthard, entre eles está o curador dessa exposição, que é o Sérgio Burgh, e o Samuel Titan Júnior, que também fez a curadoria. Eles dizem que o Gotthard nunca encenava. Todas essas imagens são imagens autênticas, tiradas no momento em que acontecia a pesca ou a festa. Então, são imagens muito originais. Eu acho que tem um grande destaque nessa exposição, que é a construção da cidade de Brasília. Ele foi convidado pelo Oscar Niemeyer para registrar cada um dos prédios construídos, o Congresso, o Palácio do Planalto, enfim, o Itamaraty. Existem registros de cada um desses prédios, mas ele registrava também o que rodeava, né, a construção de Brasília. Ele tinha uma preocupação muito grande também em registrar o povo. Ele não queria só o registro dos grandes monumentos, daquele grande espetáculo, que era aquela cidade sendo construída no meio do nada, né, no Planalto Central, em 59, 60. Ele queria também registrar a vida daquele operário, daquele trabalhador, daquele imigrante nordestino que se transferia para Brasília para poder trabalhar naquela obra, naquela grande construção. A maior parte das imagens que a gente está vendo aqui, elas são ampliações contemporâneas, elas não são as imagens originais, mas algumas você vai ver que elas têm um formato um pouquinho diferente, estão um pouquinho mais amareladas, são ampliações antigas, né? Que a gente chama de vintage, né? São feitas originalmente pelo próprio Gotthard. Agora, todas elas partem de um negativo 6x6. Né? É um negativo em formato quadrado e o Gotthard ele compunha muito bem, magistralmente, dentro desse formato quadrado, que não é fácil. Né? Hoje a gente tem a tendência a... Bom, hoje a fotografia digital você faz em qualquer formato, mas até a invenção da fotografia digital, a fotografia analógica, ela partiu desse formato 6x6 e depois surgiram as câmeras mais modernas, que era 35 milímetros, então é um retângulo
de 35 milímetros, né, 3,5 centímetros, que, de certa forma, né, diz o pessoal das artes visuais que é um formato mais confortável para você trabalhar. É importante dizer que ao ampliar essas imagens, as imagens não foram cortadas. O Instituto Moreira Salles, como não existe mais, o artista não está vivo, eles optaram por ampliar as imagens na íntegra. E na exposição também você tem acesso ao que nós chamávamos de provas de contato. Na época da fotografia analógica, faziam-se provas dos negativos para então escolher qual a melhor imagem. E nesses exemplos que nós temos aqui na exposição, dessas provas de contato, a gente percebe que todas as fotografias são belíssimas, todas são aproveitáveis, então isso é muito raro. O mais incrível a respeito dessa exposição é porque o Gotthard, de fato, foi um grande mestre da fotografia, e isso a gente percebe na delicadeza com que ele enquadra a imagem, com que ele coloca a sua câmera, que era uma Hasselblad, né, uma câmera fotográfica que fica na altura da cintura. Ela é uma câmera antiga, que não existe mais, naturalmente. Quer dizer, existem, alguns fotógrafos ainda usam, mas é raro. Mas com isso ele conseguia uma abordagem muito próxima, né, de tudo aquilo que estava acontecendo. As pessoas não se sentiam intimidadas por ele estar registrando, fotografando.